Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus esteja convosco, abençoe o seu lar, seu trabalho, seus estudos. E estamos dando início ao segundo elo da campanha, a Hora do Milagre, onde Deus tem um milagre para você, onde o sobrenatural pode acontecer na sua vida. E estou esperando agora um momentinho a irmã na live, para a gente dar aqui, o pessoal ajeitar aqui, pronto. Deixa eu ver se a irmã Ivone conseguiu entrar. Glória a Deus, aleluias. Nossa amada diaconisa Ivone, que está presente aqui conosco. Então, eu cumprimento
cumprimento a diaconisa Ivone com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Está me ouvindo bem? Tá baixo. Tá baixo? Deixa eu ligar o... Vê se você consegue aumentar um pouco o seu volume. Não, mas tá no máximo. Às vezes vai precisar pôr o fone. Então, enquanto a irmã Ivone vai ajeitando o fone dela, eu vou estar passando até um resumo do que foi falado na primeira semana. A gente está fazendo essa live. Deixa eu até pôr gravar aqui, eu quero mandar no Facebook. Vamos iniciar de novo. Então, cumprimento a diaconisa Ivone com a paz do Senhor Jesus Cristo, nossos amados irmãos. Estamos no segundo elo da campanha Oração, a Hora do Milagre, né? E a gente falou sobre as alianças que Deus faz com o homem, Deus fez com o homem. Hoje a gente vive a nova aliança, a aliança perfeita, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto a irmã vai ajeitando aí, eu vou pegar meu fone também, que aí vai ficar melhor. Só um momento. É do máximo. Deixa eu ligar esse fone para ficar melhor. Alô? Só um momento, mãe Ivone. Deixa eu ligar o fone aqui que eu acho que vai melhorar. Tá me ouvindo bem agora, irmã Ivone? Não, ainda tá abaixo. Bom, aqui eu acho que pode ser o seu volume, não sei. Vamos lá. A gente então está na campanha Hora do Milagre, falando sobre as alianças e sobre os Tá milagres. baixinho. Tá bem baixo. Depois o fone Tá baixo. tá? Deixa eu ver. Tenta aumentar no seu volume. O volume do meu tá no máximo. Eu vou tentar falar mais alto um pouco, então. Deixa eu desligar aqui. Esse aqui que às vezes vai melhorar, quer ver? Melhorou, irmã Ivone? Tá baixo ainda. Acho que Ivone. Parece que até saiu, irmã Ivone, aqui, ó. Vamos ver, deve ter mexido alguma coisa. A gente está sem o computador, por isso estamos fazendo a live pelo celular, então tem essa dificuldade, tem um pouco de paciência, pois o que Deus tem para te entregar nessa noite pode ser algo sobrenatural. E a gente está na campanha A Hora dos Milagres, e eu vou passar o resumo, o resumo
do que foi falado na campanha anterior. Deus fez uma aliança, né, com uma família, e Deus usou uma família para fazer uma aliança, onde essa aliança se estendeu por toda a humanidade. Foi quando Deus escolheu Noé para fazer essa aliança, para poder ter salvação para a humanidade, para ter redenção para a humanidade. Foi uma das primeiras salvação do ser humano. Foi no tempo do dilúvio. Por quê? Porque o homem ele estava em um declínio depois que saiu ali do jardim do Éden, posteriormente do pecado do homem, fazer a separação do relacionamento de Deus com o homem, o declínio, o caos se instaurou sobre a humanidade, né? E Deus acaba tomando a decisão de, na verdade, eliminar toda a raça humana, porque ele não enxergou salvação na raça humana. É onde a gente vai ver agora no tema de hoje também, sobre essa salvação, só que no tempo de Abraão. Deus, quando ele viu que o ser humano tinha se perdido, Deus, mesmo depois de o ser humano ter pecado e ter perdido ali a sua presença diária com Deus, Deus ainda manteve com o ser humano o espírito dele. O espírito de Deus estava com os seres humanos. Até então, os seres humanos viviam 930 anos, 900 anos, viviam um milênio aqui na Terra. E em Gênesis 6, né, antes da gente entrar essa introdução, eu vou estar lendo aqui, em Gênesis 6, 3. Em Gênesis 6:3 diz: Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá, ou em outras versões, não permanecerá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Então, foi perca atrás de perca. O pecado, ele só traz perca para a nossa vida. A gente só perde com o pecado. E aqui Deus retirou o espírito dele do homem. O espírito de Deus é que nos capacita, é que nos convence do pecado. O espírito de Deus é que nos orienta, né? É o nosso consolador, é o que nos dá habilidade, que nos dá autoridade. Então, o que aconteceu foi que Deus resolveu tirar o Espírito de Deus dos homens. E assim começou um novo ciclo da humanidade, né? Deus fez uma aliança com Noé e com toda a humanidade, que nunca mais destruiria a terra através de água. Mas, posteriormente, Deus também retirou esses anos de vida do homem, né? Deus não quis que o homem vivesse tanto tempo, pois Deus viu que o homem era perverso. Pensa, um homem que vive muito tempo, um homem perverso, vai fazer perversidade a vida dele toda, vai fazer maldade pela vida dele toda, por 1000 anos fazendo maldade nessa terra, influenciando outras pessoas a fazer maldade. Isso que é o pior ainda. Porque quando você faz a maldade, você vai prestar conta com Deus, mas você vai prestar conta em dobro quando você influencia a pessoa a fazer maldade, a cair no pecado,
a se desviar, a se extraviar. A irmã Ivone aqui, ela não está conseguindo retornar, será? Estava aqui com a gente. Bom, vou seguir aqui porque a gente tem que dar continuidade. Então, posteriormente a esse juízo que Deus jogou sobre a terra, despejou sobre a terra através de águas, através do dilúvio, Deus deu uma chance para o homem, né, para que ele se endireitasse, para que ele voltasse a andar e ter um relacionamento com Deus. E nisso, de acordo com a Bíblia, a gente vê que o homem, na verdade, ele não quis saber de Deus. Mesmo depois disso tudo acontecer, o homem começou a andar por caminhos distantes de Deus. E quando a gente anda distante de Deus, tudo aquilo que é de ruim vem para nossas vidas. Tudo aquilo que é de maldição pode cair sobre a sua vida. Então, quando a gente anda com Deus, a gente tem a proteção divina, a gente tem a clareza, o discernimento, o entendimento, que é onde a gente vai estar frisando e lendo aqui na palavra de Deus. É importante a gente ter o entendimento, é importante a gente ter o discernimento do que está acontecendo ao nosso redor. E se a gente não tiver o Espírito Santo de Deus, a gente não tem nada disso. E eu vou estar lendo Gênesis 19:4, que é a sequência da palavra de hoje, do segundo elo da campanha. Então está em Gênesis 19, capítulo 19, versículo 4. Certo. Aqui na palavra do Senhor diz assim, em Gênesis 19, capítulo 19, versículo 4. A gente vai ver o discernimento, a gente vai ver a importância da intercessão e a importância de você ter o Espírito Santo de Deus com você. Deus retirou o Espírito Santo de Deus dos homens logo após o dilúvio, mas algumas pessoas que optaram andar com Deus ainda tinham esse Espírito com ele. Então, uma dessas pessoas era Abraão. Abraão tinha o Espírito Santo de Deus com ele, pois Abraão andava com Deus, Abraão conversava com Deus. Abraão foi visitado por Deus e teve a revelação de Deus que Sodoma e Gomorra ia ser destruída. É onde a gente vai ler aqui, mais uma vez, o juízo de Deus sobre a terra, por causa da perversidade do homem, do declínio do homem, do caos. Ali, aquela cidade estava um caos. O povo escolhido, que seria Abraão e seus descendentes, os patriarcas, né, Abraão, Isaac e depois Jacó, estavam por vir ainda. Então não tinha um povo como exemplo, um povo escolhido para poder trazer autoridade à terra e trazer os princípios de Deus e mostrar os princípios de Deus para o povo da terra. Então, Deus se revelou a Abraão. E aonde a gente vai ler aqui, onde Ló não tinha uma certa intimidade,
Ele, a princípio, tinha uma intimidade com Deus, mas deixou, aparentemente, de andar com Deus, foi morar nessa cidade, uma cidade de má fama, uma cidade de corrupção, uma cidade de prostituição, sexo ilícito, de tudo que não provém de Deus, tudo que desagrada a Deus, tudo que faz o juízo de Deus cair sobre as pessoas. Era o que as pessoas faziam ali naquela cidade. Então, Ló começou a se desviar, começou a deixar de ter um relacionamento com Deus e foi viver nessa cidade. Você estando no meio de um povo desse, por isso que Deus advertiu e sempre tentou deixar o povo dele longe de povos que eram considerados gentios, povos considerados estrangeiros que tinham outros deuses, outras culturas, outros modos de viver que faziam com que Deus ficasse longe desses povos. Então, não existia bênção para esses povos, crescimento para esses povos, pois Deus não estava com eles. E Ló foi morar nessa cidade de Sodoma e Gomorra com sua família. E Deus se apresentou a Abraão, falando que ia acontecer esse juízo. Mas Abraão intercedeu pelaquela cidade. A gente conhece essa passagem. Olha o poder da intercessão. Então, às vezes, você vê uma pessoa desacreditada, uma pessoa que você acha que não há salvação para a vida dela, né? Mas não é bem assim, meu irmão. Se você interceder, Deus vai ouvir a sua oração. E se aquela pessoa estiver com o coração aberto para receber, né, aquele toque de Deus ali no coração. Opa, acorda, meu irmão, acorda, meu filho. Você está no caminho errado. Foi o que aconteceu com Ló. Ló teve discernimento, entendimento do que estava acontecendo, mesmo longe de um relacionamento com Deus. Tudo isso por causa da intercessão de Abraão, que é onde a gente vai ler agora. Então, em Gênesis 19, versículo 4, fala assim: ainda não tinha ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Então, Ló teve o entendimento, o discernimento do que estava acontecendo. Ló, ele percebeu que aqueles dois viajantes não eram dois viajantes qualquer. E Ló, antes desse acontecimento do versículo 4, ele foi hospitaleiro, ele recebeu esses viajantes, né? Os viajantes falou que ia ficar na praça, ia ficar por ali mesmo, pois eles eram anjos de Deus, eles poderiam dar conta de si mesmo, cuidar de si mesmo. Mas Ló insistiu com eles e eles foram para a casa de Ló. E aqui a gente vê uma importância de você ter um relacionamento com Deus. No caso de Abraão, Deus se fez presente diante de Abraão. Agora, no caso de Ló, que não tinha um relacionamento tão profundo com Deus, Ló foi recebido por anjos, não a presença de Deus. Você consegue ver a diferença de um relacionamento para o outro, do relacionamento de Ló para o relacionamento de Abraão? Um relacionamento mais profundo, mais íntimo, verdadeiro,
diário, que era o de Abraão, com aquele que tinha uma simpatia com Deus, que era Ló, mas que foi viver em uma cidade má fama, onde estavam acontecendo coisas ruins. E então, o que Ló recebeu foi os anjos de Deus, por causa da intercessão de Abraão. E continuando o texto sagrado, diz assim: traga-os para fora, traga-nos para aqui para nós termos relações com eles. Olha o nível da perversidade do ser humano, certo? Deixa eu ver onde eu parei. Tá, no versículo 6. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olha, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Aqui, já para um pai, eu como tenho uma filha, já seria um pouco, já é difícil de entender, né? Por que que Ló ofereceu suas filhas? Mas a gente entende isso porque Ló estava entendendo o que estava acontecendo naquela situação. Algo atípico estava acontecendo ali. Porque ali naquela cidade acontecia só arruaça, era prostituição, sexo ilícitos, imoralidade sexual, homens com homens. Então, para eles já não tinha diferença mais nenhuma. Eles queriam era satisfazer a sua carne. E Ló saiu da casa, fechou a porta e tal. Não, meus amigos, eu ofereço a minhas filhas, não faça essa perversidade, tá, tá. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz. Então eles começaram a enfrentar, começaram a haver uma luta, um enfrentamento ali, né? Houve uma luta não física, mas ali já havia uma luta espiritual, uma luta onde a mente desses perversos eram controlada pelo inimigo e a mente de Ló ainda tinha o Espírito de Deus ali, né? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência, aí que já partiu para a violência física, e avançaram para arrombar a porta. Nisso os dois visitantes agarraram Ló, puxaram para dentro e fecharam a porta. Fecharam a porta. Isso é bem importante, porque na semana passada, no primeiro elo, a gente falou sobre a salvação. A salvação veio para Noé. E Noé, ele pregou, ele clamou, ele profetizou tudo o que ia acontecer, tudo que Deus falou para ele. Ele não guardou para si, ele clamou para a cidade se arrepender dos pecados, se arrepender de toda aquela perversidade, toda aquela imoralidade sexual, de toda aquela vida pecaminosa para ter salvação. Mas eles riam de Noé, até que começaram a chover e as águas subiu o nível, e Ló ficou esperando até o momento final, pois Deus disse que até se alguém chegar até o momento final, pode entrar, vai ter a salvação. Se não chegar, você pode fechar a porta, Ló. Noé. E foi isso que aconteceu. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto.
A salvação se fechou para toda a humanidade, todas aquelas pessoas, assim como aconteceu no tempo de Ló. A salvação ali daquele povo, ao invés deles quererem saber o que que se tratavam a visita daqueles senhores, quem, quem, quem eram aqueles senhores, o que eles estavam fazendo ali. Não, eles queriam praticar a imoralidade. Eles queriam fomentar, alimentar a carne. E ali a porta se fechou. Depois que a porta se fechou, houve salvação somente para a família de Ló, de acordo com a intercessão de Abraão. Porque se não fosse nem a intercessão de Abraão, acho que nem Ló teria se escapado. Mas Ló ali se retomou a consciência, deixou que o Espírito Santo de Deus falasse com ele, e ele percebeu e teve discernimento do que estava acontecendo. E logo após, a gente sabe o que aconteceu. Eles já saíram da cidade depois que fecharam a porta, e ainda no meio do caminho, quando a cidade já estava sendo consumida em, em enxofre, em pedras, em bolas de fogo, a mulher de Ló, ainda com seu coração enraizado naquela cidade, a esposa de Ló ainda estava com o coração em Sodoma, na antiga vida dela. Ela não teve o discernimento que, que Ló teve. Ela não teve o entendimento. Eu não sei porque às vezes deveria ser na Bíblia não fala sobre o relacionamento dos dois, mas ela deveria ser uma mulher temente a Deus, deveria ser uma mulher temente ao marido dela e obedecer ao que o marido dela fizesse, pois os anjos deu a ordem para que não olhasse para trás. E ela foi desobediente. E ela olhou para trás e virou uma estátua de sal, por causa que o coração dela ainda estava enraizado naquela cidade. O coração dela estava enraizado na antiga vida. É o que acontece muitas das vezes, no tempo de hoje ainda. As pessoas ainda olham para trás. E, e nisso, elas fomentam ali no seu coração o desejo de viver aquela velha vida antiga, a antiga vida. Pois hoje vivemos uma vida da nova aliança, da salvação, uma vida onde teremos vida eterna, onde teremos é, a, a coroa da justiça, onde seremos coroados, né, no fim dessa corrida, né? Até Paulo ele dá esse exemplo que a vida do cristão é como uma corrida que você tem que correr até o fim para que você seja coroado, para que no final de tudo você venha adentrar a nova Jerusalém, para que no final de tudo você venha participar das bodas do Cordeiro. Oh, aleluias, como será bom participar das bodas do Cordeiro. Então a gente não tem que deixar o nosso coração enraizado nas coisas antigas, porque isso nos traz atraso, isso nos traz morte espiritual, isso nos traz doenças, isso nos traz uma série de maldições sobre nossas vidas.
Quando você volta para a antiga vida, quando você volta à velha criatura dominante sobre você, você não está mais sob a proteção divina, sob a proteção da nova aliança. Então é importante que você ore, que você busque o discernimento, que você busque o Espírito Santo de Deus, como foi dito no começo. Todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele não fica desamparado, ele é iluminado, ele tem a revelação, ele tem o discernimento, ele consegue enxergar o que está acontecendo na vida dele, dos seus familiares. Para quem tem o Espírito Santo de Deus, ele não é enganado. Então, a gente tem que ter um relacionamento com Deus para que a gente venha ter o Espírito Santo de Deus conosco, pois o Espírito Santo de Deus é sensível, o Espírito Santo de Deus não tolera de forma alguma um pecado. E se você, todos os dias, se declara ao Senhor, pede perdão pelos seus pecados, pois somos todos pecadores, assim como diz lá no Evangelho de João, se dissermos que não, estamos fazendo de Deus um mentiroso. Então, se você pede perdão aos seus pecados e busca uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, você não vai ficar desamparado. O Espírito Santo de Deus vai te direcionar. Ele vai te direcionar à solução do seu problema. Ele vai te direcionar a como você conduzir a sua família. E em todas as áreas da sua vida, o Espírito de Deus, ele vai te dar habilidades, vai te habilitar. Pois a gente vai ver, se você ler os livros de Deuteronômio e Levítico, se não me engano, Levítico, você vai ver que Deus derramou uma porção do Espírito dele sobre aqueles levitas, aqueles sacerdotes, aquelas pessoas que iriam fazer os utensílios, né, do templo ali, da tenda do Senhor, onde iriam passar a fazer os sacrifícios do Senhor, já num lugar escolhido por Deus, antes de Moisés, antes Abraão, Isaac, Jacó, onde eles estivessem, eles levantavam um altar e ofereciam ali o sacrifício para Deus. Mas posteriormente, né, quando Deus ele começou a organizar o povo de Deus, preparar o povo de Deus para ser uma nação vitoriosa, Deus derramou o Espírito dele sobre algumas pessoas, onde essas pessoas teve habilidade de falar a Bíblia, teve habilidades extraordinárias em esculpir madeira, ouro, artesãos, músicos, né? Então, eu creio que a música no mundo, ela nasceu ali, veio através do dom de Deus. Eu creio que os primeiros músicos veio daí, da capacitação de Deus. E quando você estiver sentindo que está sem direção, que está longe de Deus, clame pelo Senhor, clame por Ele, chame pelo Espírito Santo, pois o Espírito Santo é aquele que corrobora conosco, é o nosso Consolador. O Espírito Santo de Deus é o nosso selo, é a nossa cicatriz, a nossa circuncisão é o Espírito Santo de Deus. O inimigo passa por você, aquele que tem o Espírito Santo de Deus,
E ele percebe. Opa, aquele ali não vou mexer não. Até mesmo no culto de hoje à tarde, o pastor que estava lá pregando, ele estava falando sobre exatamente isso. O, quem tem o Espírito Santo de Deus, o inimigo, ele treme de medo, treme as bases e bate em retirada. Ele não vai tentar contra a sua vida, e se tentar, vai cair por terra, pois o Espírito de Deus está em você, o poder de Deus está em você. Então, essa é a importância de termos um relacionamento com Deus, pois tendo esse relacionamento com Deus, vem os benefícios, vem o Espírito Santo de Deus, vem as bênçãos da nova aliança sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu casamento. Então, busque ter um relacionamento com Deus. Você se relacionar com Deus é você ter diálogo com Deus. Assim como Deus visitava Adão ali no Éden para conversar com Adão, saber como foi o dia dele, o que ele estava fazendo ali no decorrer do dia. E isso é ter um relacionamento com Deus, você ser espontâneo com Deus, né? Então, hoje as pessoas estão muito mecânicas, ficou muito mecânico, né? E as pessoas às vezes pensam que está tendo um relacionamento com Deus, mas na verdade ela está ali fomentando a sua carne. Pois hoje a gente tem uma disputa muito grande nesse mundo entre as vontades e as bandejas que o mundo oferece para a carne e o que Deus ele te oferece para você. Ou seja, a gente está numa luta constante entre a nossa carne e o nosso espírito, né? A gente tem no mundo de hoje, em 2023, temos uma série de coisas que o mundo nos oferece. Até eu estava recordando que quando eu comecei a congregar nos anos 90, como não tinha internet, a internet foi vir ali. A internet chegou mais ou menos no ano que eu comecei a ir para a igreja, bem jovem, ali estava com 11 anos, 12 anos, e eu lembro que em casa a gente nem tinha internet. A gente não tinha condição, a gente não tinha carro. E a igreja que minha mãe começou a congregar e começou a me levar, posteriormente meu pai começou a ir também, ela tinha culto todos os dias, de domingo a domingo, de tarde, durante a semana e à noite, dia de sábado e dia de domingo. Então, como não tinha essa disputa, né, internet, aplicativos de streaming, não tinha essa disputa, né? Então a gente tinha esse tempo para gastar com Deus. E eu e minha mãe, a gente saía de uma distância e vamos pôr aí de uns 3, 4 quilômetros de a pé, pois a gente não tinha carro, para ir no culto todo dia da semana. Todo dia da semana a gente participava do culto. A gente estava sedento e o Espírito Santo de Deus, né, sendo derramado sobre a igreja. Era um avivamento, a igreja cheia, era muito bom. E isso tem se perdido por causa do cumprimento da profecia de Jesus. Pois Jesus profetizou que muitos se esfriariam, o coração de muitos se esfriariam, as famílias elas iriam se dividir, iriam perder o amor e a igreja ficaria morna. Então a igreja tem que ser sacudida para voltar aos princípios de Jesus Cristo, que é fazer a boa obra. E a boa obra do Senhor Jesus Cristo é você
seguir os mesmos passos que Jesus fez aqui nessa terra, que é de ir atrás daquele que está perdido, da ovelha perdida. Essa era a missão de Jesus: sarar os feridos, curar os feridos, acalentar as viúvas, os pobres, né? Essa era a missão de Jesus, além de estar anunciando o reino dos céus, além de estar anunciando a salvação. Então, hoje isso tem se perdido, porque as pessoas têm deixado de andar com Deus, têm deixado de ter uma vida de intimidade com Deus. Não tem, às vezes, mais o Espírito Santo de Deus. E isso é um perigo, irmão. Caso você perca o Espírito Santo de Deus na sua vida, é um perigo, porque é daqui para ali para você ter uma morte espiritual e sua velha criatura renascer e te dominar, e você voltar para a velha vida, assim como a esposa de Ló. Aí pode haver morte, doença, maldições, né? Então, nessa noite, a gente vai estar orando para que Deus coloque nos nossos corações essa vontade de termos um relacionamento com Ele. Vamos estar falando com o Espírito Santo de Deus. É o momento de nós termos uma relação com Deus, né? E eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, pois eu vou falar com Deus. Eu sei que Deus vai falar comigo. Então fale você aí, de onde você estiver. Fale com Deus. Peça para Deus para que coloque essa fome, essa sede, um desejo de você estar andando com Ele, estar buscando entendimento e discernimento das coisas que estão acontecendo na sua vida, para te dar direção. Agora é o momento. Esse é o momento. Então vamos começar a falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai querido, Pai eterno, quão bom e agradável é estar diante da Tua presença. Deus, eu te louvo, eu te exalto, apesar de todas as tribulações, apesar das tempestades, apesar das crises, apesar do caos que esse mundo está passando no momento. Deus, eu te louvo, te agradeço. Mesmo que a figueira não floresça, ó Deus, mesmo que não haja fruto na, na videira, ó Deus, eu te agradeço, ó Deus. Eu me alegro em Ti. Eu me alegro em Ti, ó Deus, pois o Senhor é meu Deus. O Senhor é meu refúgio, a minha força, a minha fortaleza. E, ó Deus, eu entrego diante de Ti o meu coração. Eu me entrego por completo diante de Ti como uma oferta a Ti, ó Pai. Que o Senhor venha receber essa oferta nessa noite. E, ó Deus e Pai querido, Pai eterno, eu peço para que toda a nação brasileira venha ser salva, para que a nação brasileira não venha viver como Sodoma e Gomorra, na imoralidade sexual, na prostituição, no sexo ilícito. Oh Deus, tenha misericórdia da nação brasileira e muda a história dessa nação. Deus, toca no corações dessas pessoas para que elas venham ter um encontro contigo. E após esse encontro, que elas venham caminhar contigo, ó Deus. Oh Deus, esta é a sua vontade. O Senhor nos criou para termos um relacionamento, para ter um relacionamento de pai e filho, de filho e pai. Então, meu Pai, eis-me aqui. Eu me entrego diante de Ti.
Eu entrego todo o meu coração para Ti, Deus. Oh, Deus, eu sei que eu sou um pecador, mas o meu coração, ele clama por Ti. O meu coração chama por Ti, Jesus. Espírito Santo de Deus, o meu coração chama por Ti. Nos guia, Espírito Santo de Deus. Guia essa nação no caminho da salvação. Oh Deus, a Tua vontade é que todos venham a ser salvos. Todos venham a ser abençoados com a salvação, com o prêmio da coroa da salvação. E ó Deus, eu te peço, ó Pai, eu te peço, ó Deus, que o Senhor sacuda as pessoas para que elas vejam que o tempo que nós estamos vivendo não é um tempo de brincadeira, é um tempo das suas profecias se cumprindo nessa terra. Pai, quantas coisas estão acontecendo, descontrole da natureza. A natureza está dando sinais como Jesus nos falou que daria. Os sinais do amor se esfriando, da igreja ficando morta, perdendo o foco da verdadeira obra. E, ó Deus, direciona a igreja do Senhor para os princípios do Senhor Jesus Cristo. Direcione a tua igreja de volta para o caminho de um relacionamento verdadeiro contigo. Oh Deus, a tua palavra fala que tu és espírito e que quer adoradores que adorem em espírito e em verdade. Oh Jesus, o meu espírito te adora. Jesus Cristo, meu espírito, clama por ti. Jesus Cristo, meu espírito, quer muito a tua presença aqui. Não só aqui no meu lar, mas eu quero a tua presença. Jesus Cristo, eu quero a tua presença no lar desse irmão, dessa irmã. Jesus Cristo, eu quero a tua presença na vida desse irmão, dessa irmã, que às vezes está perdido, que está vivendo como aquele povo de Sodoma e Gomorra, na imoralidade, na perversidade, sem princípio, vivendo uma cultura pecaminosa, como a cultura daquele povo, uma cultura de pecado, uma cultura que não te agrada, ó Deus. Que o Brasil não venha a ser uma nação como Sodoma. Que a cultura do Brasil venha a se mudar. Que a corrupção venha a se acabar. E, ó Deus, eu sei que Tu está nos preparando o Teu povo para governar as nações. Direto de Jerusalém. Oh Deus, que o Senhor possa estar abençoando todas as famílias, que o Senhor possa estar liberando o milagre sobre esse irmão, sobre essa irmã, o irmão que está com enfermidade, está passando por uma enfermidade, por uma dificuldade. Oh Jesus Cristo, o Senhor é o mesmo de ontem, o Senhor é o mesmo hoje. Então, cura esse irmão, sara esse irmão, liberta esse irmão, traga de volta para perto de ti esse irmão, ó Deus. Pois o Senhor mesmo falou que de boca muitos falariam em teu nome. Não adianta falar que você ama, que você gosta de Deus de boca, mas você tem que demonstrar isso em ação. Faz igual Ló, ele entendeu, e ele quis a salvação, e ele começou a caminhar, e ele começou a andar rumo à salvação, seguindo aqueles anjos, e não olhou para trás. Oh Deus, nos ajuda, Espírito Santo de Deus.
Oh, Espírito Santo, o Senhor que corrobora conosco, que nos convence do pecado, esteja conosco em todo momento. Oh, Espírito Santo de Deus, nos capacita a termos na ponta da nossa língua o Evangelho da salvação, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que nós venhamos fazer a obra verdadeira, dar continuidade à obra do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Pois as pessoas estão esquecendo o Espírito Santo de Deus. Qual é a obra verdadeira? As pessoas estão esquecendo o Espírito Santo de Deus. Incomoda essas pessoas e mostra, sacuda elas e mostra qual é a vontade do Deus Pai e a vontade do Deus Filho. É que viemos verdadeiramente, não só adorarmos em espírito e em verdade, mas compartilharmos essa salvação com aqueles que estão perdidos, com aqueles que estão precisando verdadeiramente de Ti. Aqueles que ainda não conhecem, que não entendem dos Teus princípios, da Tua essência, por que o ser humano foi criado. Oh Deus, mostra para a Sua igreja. Mostra para a Sua igreja que o bem maior são as pessoas, que devemos investir nas pessoas, devemos investir tempo, devemos investir amor, conhecimento nas pessoas. Sim, Jesus Cristo. Coloca isso no coração dessas pessoas. Coloca isso no coração das igrejas. Oh, Deus, eu oro e clamo e intercedo pelas igrejas do Brasil. Quantas igrejas tem no Brasil? Muitas igrejas tem no Brasil. Muitos templos tem no Brasil. Mas quantas igrejas, ó Deus, estão fazendo a obra verdadeira? Oh, Deus, poucas. Poucas, ó Deus. Pois se tivessem muitas mais igrejas fazendo a verdadeira obra, Deus, mais pessoas estavam sendo salvas, mais pessoas estavam sendo curadas, os milagres estariam acontecendo, sendo noticiados, assim como no tempo de Jesus. Oh, naquele tempo não tinha nem carta, correio, mas se espalhava no boca a boca de um Salvador, de um profeta, de um milagreiro. E hoje não vemos isso mais, Senhor. Oh, Deus, tende misericórdia do teu povo, da tua igreja, assim como o povo de Israel padeceu por causa da desobediência, do distanciamento de ti, ó Deus. As igrejas que estão distanciando de ti, ó Pai, elas estão padecendo e não estão enxergando, pois elas estão perdendo a riqueza do Espírito. Às vezes são ricas em dinheiros, em bens materiais, onde isso não entrará no céu, mas elas não estão adquirindo galardões, não estão adquirindo pessoas, vidas para ti, ó Deus. E esse é o intuito, esse é o evangelho da salvação, esse é as boas novas do reino de Deus. Então, que as pessoas venham ser tocadas nessa noite, ou seja, quando elas verem esse vídeo. E ó Deus, toca no coração dessa pessoa, para que ela venha ter um relacionamento sincero contigo, um relacionamento verdadeiro. É isso que eu te peço nessa noite. Deus, eu não posso deixar de orar pelas pessoas que estão aqui no caderno de oração, ó Deus. Oh Deus, pessoas conhecidas, amigos, irmãos em Cristo. Aqui nesse caderno de oração
Tem pessoas que se levantaram contra mim. Tem pessoas amigas, pessoas da família. E eu oro por todos eles. Eu peço por todos eles. Que o Senhor abençoe a todos. Que o Senhor traga essa salvação para todos. Que a porta não venha se fechar para essas pessoas que aqui estão no caderno de oração. E eu te peço em especial pela vida do Emerson. O milagre dele está às portas. Eu te peço pela irmã Ana Lúcia, pela irmã Ana Lise, pela Alira Justino, que venha o milagre sobre a irmã Alira Justino, para que ela não venha depender mais do aparelho de oxigênio. Sobre o Samir, oh Deus, abençoe o Samir, purificando o sangue dele. Abençoe o irmão João Batista, Deus, para que ele também não venha precisar mais do oxigênio. Oh Deus, abençoe o coração dele, para que ele veja e enxergue qual é o seu propósito, a tua vontade, qual é o verdadeiro propósito, qual é o verdadeiro caminho que ele deve trilhar. E, ó Deus, eu te peço também pela vida do Miguel e da família dele, da Renata Lima, e te peço também pelo Antônio, pela Valdra, pelo Henrique, Conceição, Helenilsa, Jefferson, José Carlos, Estênio, Elizabeth, José e Átilia, Manuel, Antônia de Maria, glórias a Deus. Eu te peço pelo Washington Alves, que está nos assistindo. Eu te peço pela vida da irmã Ivone, Diaconisa Ivone, valorosa do Senhor. Eu te peço também pelos meus familiares, todos eles, que o Senhor venha, ó Deus, colocar nos corações deles a tua vontade, o teu querer, mostrar qual é a tua vontade, dar entendimento a eles e discernimento a Deus, qual é a tua vontade, o que tu queres para eles. Oh Senhor Deus, eu te agradeço pela minha vida, pelo meu lar, pela minha casa. Te agradeço por este momento. E você que está à espera do milagre, tenha fé, mas também ação. Se prostre diante do Senhor. Se prostre e já agradeça a Ele pelo milagre na sua vida. Antes mesmo de você receber. Acredite. Fé é isso. Fé é esperança. Acreditar naquilo que você ainda não vê, não enxerga, não apalpa. E Deus tem um milagre para a sua vida. Então, se prostre ao Senhor. Se prostre ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo. Deus querido e Pai eterno, eu te agradeço por essa noite, por mais um elo dessa campanha, o segundo elo da campanha A Hora do Milagre. Que a tua graça seja derramada, que a tua glória seja manifestada sobre o seu lar, sobre a sua casa aí neste momento. Receba em nome de Jesus. E se há algum mal sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre os seus estudos, sobre a sua profissão, seu trabalho, eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na minha vida, todo embaraço que o inimigo tenta colocar, eu repreendo em nome de Jesus. Na sua vida, todo embaraço que o inimigo tenta colocar, eu repreendo em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Que a bênção do Deus Pai, a misericórdia do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo permaneça com vocês, amados irmãos. Glórias a Deus. Aleluias. Obrigado, meus queridos. Finalizando o segundo elo,
da Hora do Milagre. E te espero na próxima quarta-feira. Que Deus te guarde até lá e que o Espírito Santo de Deus venha te incomodar, venha abalar suas estruturas para que você tenha um relacionamento com Deus. Amém? Glórias a Deus. Até a próxima, meus queridos. Tchau, tchau.